Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e no caso a aula 4 da playlist Tudo Sobre Dinossauros, que se vocês tiverem alguma memória aí ou se vocês acompanham o canal há um pouco mais de tempo, vocês vão ver que esse vídeo aqui também eu já soltei há alguns anos atrás, tá? Que é, enfim, falando sobre os grandes terópodes do Jurássico. Só que o que acontece? Como eu ia fazer essa playlist até o final, né, agora, eu achei que ia ser melhor eu refazer essas primeiras 4 aulas que já estavam online, que, enfim, refazer com atualizações e de uma maneira até um pouco mais fluida, talvez. Na minha ideia original, eu queria mostrar mais fósseis para vocês, mais material original, ir nos museus visitar. A pandemia estragou tudo. Certo? Então este meu sonho, este meu plano de trazer uma coisa mais legal para vocês vai ficar para o futuro, espero que vocês me ajudem no futuro, mas por enquanto eu vou mostrar o que eu consegui filmar e um material muito legal e muito bem editado e com uma explicação bastante, eu vou tentar, né, deixar o mais didático possível. Então estamos no período Jurássico, beleza? Na última aula eu falei dos ornitísquios e agora eu vou falar dos carnívoros do Jurássico, dos grandes carnívoros do Jurássico, os carnossauros. Vamos nessa. Pois bem, o nome carnossauro, ele foi utilizado formalmente por muito tempo, né, no estudo dos dinossauros. Hoje ele é considerado mais um termo informal, porque são vários grupos diferentes de linhagens não necessariamente relacionadas, são só carnívoros de grande porte que viveram no Jurássico. Teve uma publicação em 2019 que meio que ressuscitou, mas eu já vou explicar mais pro fim da aula isso daí, tá certo? E pois bem, o que eu falei de terópode nos vídeos anteriores? Tá, eu falei daqueles 3 mais basais, do Triássico, depois eu falei dos Celóphases, depois eu falei do Dilophosaurus, os Dilophosaurus que são ali já do comecinho do Jurássico, mas que são de uma linhagem muito mais primitiva, e tudo que não é isso, dentro de terópode, tá? Tudo que não faz parte dessa bola aí, desses mais basais aí, desses bichos mais primitivos, pertence a um clado chamado Averrostra, ou seja, rosto de ave, né? Focinho de ave, digamos assim. O que é um pouco de exagero, mas enfim, vocês vão ver que faz bastante sentido quando você vai um pouco mais para frente aí na história deles. E quando vocês olham para o Dilophosauro e para os Upaisauros e para aqueles bichos mais basais, que são os grupos irmãos dos averrostros, dá para concluir com uma razoável certeza que o ancestral comum dos averrostros já era um terópode grandinho, tá? Devia ter aí seus 2 metros de altura, seus 7 metros de comprimento ou algo em torno disso, e que muito provavelmente ele tinha cristas na cabeça, que nem um Dilophosauro. Como eram essas cristas, eu não sei, mas vocês vão ver que as 2 linhagens principais de averrostro têm algo que dá a entender isso, né, de que o ancestral teria cristas que nem um Dilophosauro. E faz sentido se o grupo irmão também tem, enfim, desde antes também já tinha um ensaio. Então vamos considerar aqui, para o bem do argumento, que esses bichos eram grandinhos e tinham crista na cabeça. E é interessante que, como a evolução deles a partir desses bichos basais, né, é gradual, você tem poucas sinapomorfias, né, poucas diagnoses para o grupo averrostro de fato. Você tem, por exemplo, a perda, entre aspas, do entalhe maxilar pré-maxilar. Se vocês forem ver, isso tem em todos os saurísseos, né, tem até no Eoraptor, lá nos primeiros sauropodomorfos. A partir de agora não tem mais. Tá, então são os bichos com um focinho, entre aspas, um pouco mais robustos, alguma coisa assim. Você tem a abertura de uma nova fenestra antes da fenestra anterorbital, entre a narina e a fenestra anterorbital. Isso aí, mais um buraco na cabeça, que não é igual ao que nos sauropodomorfos aconteceu também. Né? Você lembra que eu falei dos unaissauros? Eles também têm essa abertura no focinho, no caso aqui foi independente. E essa abertura, não necessariamente ela forma uma fenestra, tá? Ela pode ser uma fossa, né? Não tem necessariamente que estar aberta do lado de dentro, tá? Mas é um buracão ali, que passam nervos, passam vasos sanguíneos, enfim, é bem pneumatizado ali aquela região. Tá? Então, enfim, tinha uma função ali de inervação da ponta do focinho. E tem uma sinapomorfia que é inconfundível, porque ela não acontece em nenhum outro grupo, não tem convergência com relação a isso, e é algo que, assim, se você encontra no registro fóssil, assim, se você encontra um fóssil no meio do campo, assim, que tem essa característica, você já sabe que é um averrostro. Lembra do astrágalo, aquele osso do calcanhar, etc., que tem aquela projeção que gruda na tíbia, né, voltada para cima. O corpo do astrágalo e aquela projeção que vai para cima são separados por um sulco horizontal. Eu tinha comentado isso também, se não me engano, no primeiro vídeo. Agora esse sulco horizontal, ele vira mais uma fossa, um escavado, do que um sulco.
tá? Ele fica mais profundo, mais largo e forma uma coisa meio parecida com uma meia-lua. Então, essa característica pode parecer difícil de entender, complicada, uma estrutura que ninguém está muito familiarizado, pode parecer não ser nada muito útil, mas é único. Então, por isso que é importante de citar aqui. Como eu falei para vocês na última aula, tem alguns termos que são colocados na taxonomia que são só para nomear aquele nó, aquele ponto de um ancestral em comum que vai divergir para duas linhagens principais. É exatamente o caso desse aqui. As duas linhagens principais são Ceratosauria e Tetanure. As duas têm exatamente a mesma idade, por princípio, tá certo? Porque o ancestral é o mesmo. E as cristas na cabeça, que provavelmente o ancestral tinha, vão para rumos diferentes, digamos assim, cada linhagem fica de um jeito. Então eu vou começar com Ceratosauria, que é um grupo que foi considerado há muito tempo mais primitivo e tal. Até que eles têm algumas características primitivas. Por exemplo, eles mantêm os 4 dedos da mão. Você lembra? Herasaurus tinha 5, aí os primeiros terópodes tinham o 5º, já era um cotoco, perde aquilo lá, e aí os ceratossauros mantêm o padrão de 4 dedos, os tetanuros ficam com 3. Eles perdem mais um, tem até hoje, né? Só 3 dedos os tetanuros atuais. No caso dos ceratossauros, eles mantêm os 4 dedos, mas isso daí é uma coisa subjetiva, porque eles também têm muita inovação, e os tetanuros também têm muita coisa primitiva. Então, é só um jeito meio estranho de ver. E por muito tempo, inclusive, os dilofossauros, até os celófises, foram considerados ceratossauros, unidos por características antigas. Que a gente já sabe, né? Inclusive, se vocês viram meu vídeo de cladística, que características antigas não juntam grupos novos, porque não é uma inovação. E, pois bem, e quais são as características principais dos ceratossauros? Eles têm várias tendências evolutivas, que vocês vão ver, eu vou terminar os ceratossauros lá no Cretáceo, no vídeo 10, se não me engano. Tá, então, tem algumas tendências evolutivas, lembrando, tá, para o pessoal que está assistindo meu vídeo aqui, que é das biológicas, que trabalha com evolução, calma, não precisa ter um infarto, não precisa morrer. Quando eu estou falando de tendência evolutiva, eu não estou me referindo à teleologia, à vontade dos bichos de evoluírem, a um objetivo de evolução. Não é isso que eu estou falando. Quando eu estou falando de tendência, eu estou falando assim, olhando a posteriori, ou seja, olhando já com o grupo, né, distinto, né, mas tendo uma noção de como ele viveu, como que foi o rumo evolutivo desse grupo e quais foram as tendências. Ou seja, agora você começa a observar algumas coisas que vão acontecendo na anatomia do grupo que vão se intensificando até chegar ao máximo, digamos assim, da sua potência lá nas últimas espécies, já lá no Cretáceo. Beleza? Então é isso que eu estou falando sobre tendência. Respira. Então vamos nessa. Os ceratossauros têm uma tendência a ter mais ossificações pelo esqueleto, certo? Mais ossificações na cabeça, tá? Então você tem ali aquelas cristas, elas vão ficando mais robustas, virando meio que caroços, tubérculos, fica uma coisa meio rústica, assim, digamos assim, no crânio deles. Mas não apenas da cabeça. Você tem ossificações pelo corpo todo, inclusive, tá? Você tem a fusão dos ossos da cintura escapular, por exemplo, né, da escápula e do coracoide, a fusão dos ossos da bacia, os ossos da bacia fusionam entre si, claro, isso é gradual também, né, mas vão se fusionando entre si. Você tem a fusão das vértebras sacrais, mas isso daí é uma coisa comum em todos os dinossauros. E você tem a neoformação de osteodermas. Olha que interessante. Lembra? Eu expliquei o que é osteoderma no último vídeo e o que é neoformação dos osteodermas no último vídeo, não vou explicar de novo, mas é o único grupo de terópodes que a gente sabe que tinha osteodermas, ou algo parecido, ou pelo menos algumas espécies tinham osteodermas. Isso é muito interessante. Mas isso é gradual também, tá? Junto com isso, a gente observa que não há evidência de penas nesse grupo, que é algo razoavelmente interessante, né? Porque a gente tem evidências de penas nos ornitísticos, a gente vai ter evidência de penas, protopenas, né, de filamentos, nos tetanuros, né, o grupo irmão aí dos ceratossauros. A gente tem evidência de pena, ou pelo menos suposição de pena, em um celofisóide, que é mais primitivo. Então, o que a gente pode pressupor é que os terópodes tinham penas desde o começo. Aparentemente, Ceratosauria pode ter perdido penas, pode ter perdido as penas de alguma forma, porque de fato a gente tem exemplares muito bem preservados e nenhum deles preservou as penas. Que não quer dizer também que eles não tinham, porque às vezes o tipo de fossilização para preservar a pena é diferente do para preservar osso. Mas enfim, outra tendência, ficar com o focinho cada vez mais curto, tá? Também não é em todos, não, podemos dizer que é uma tendência geral no grupo mesmo. A redução das mãos,
e dos braços. Ok, isso também pode parecer uma redundância, porque todo mundo zoa com o tiranossauro, né? O tiranossauro não é um ceratossauro, então todo mundo zoa com ele, o tiranossauro, coitado, não pode fumar, não pode tocar piano, todas essas coisas, mas no caso dos ceratossauros é uma redução muito mais absurda dos braços e das mãos, a ponto deles ficar vestigial mesmo. E apesar dessa atrofia, dos membros anteriores, a mão ainda mantém os 4 dedos. Então nisso eles são bastante conservadores, mantêm os 4 dedos da mão. Ainda que eles não pudessem fazer muita coisa com esses dedos, mas enfim. E eles têm também um tipo muito específico de pneumatização. Então eles têm aquelas cavidades nas vértebras, como todos os saurísquios, né? Só que no caso, eles têm umas pleuroceles, que é aquela cavidade lateral no centro vertebral, eles têm essas pleuroceles muito rasas, e os furos, né, os buracos ali de pneumatização, eles são em lugares meio diferentes, eles são na frente, atrás, em cima, sabe? É uma pneumatização diferente ali, ou seja, provavelmente evoluiu de maneira separada dos outros. É um jeito muito peculiar de pneumatização que os ceratossauros têm. Bom, então agora que eu já expliquei um pouco as características gerais desse grupo, né, desses bichos muito estranhos, eu vou agora começar a falar sobre a diversidade deles e o que a gente sabe sobre eles. E eu já adianto para vocês que a gente tem muito pouco fóssil do começo do Jurássico, que com certeza foi a origem do grupo, né? Final do Triássico, começo do Jurássico, né? São grupos muito antigos, a gente não tem muito fóssil desse período, a gente tem acho que 3, se não me engano, e todos os outros são do meio do Jurássico para frente, Jurássico Médio. O bicho mais antigo que a gente tem foi encontrado na Itália e é o Saltriovenatore. Saltriovenator, capiche? Então, ele é de 199 milhões de anos e ele é um bicho já com características derivadas, digamos assim. Poucas, mas sim. Então, quer dizer, ele com certeza não é o mais primitivo que tem. Então, a origem do grupo é certamente do Triássico. E ele era um bicho grandinho já. Mas vocês lembram que eu falei, né? Que o ancestral comum dessa galera toda provavelmente já era grandinha? Então, o Saltriovenator tinha 7 metros de comprimento, que nem um dilofossauro, e ele tinha dentes muito característicos dos bichos que vão vir depois, tá? Dos ceratossauros que vão vir depois. É um bicho bastante informativo, ainda que ele esteja bastante fragmentado. E você tem um outro bicho, que é o Berberosaurus, que foi encontrado no Marrocos. E ele data de 185 milhões de anos. Ele é um pouco mais novo, contudo ele tem características mais primitivas. Ele é um pouquinho menor também. Ele tem 1,80 de altura, mais ou menos, uns 4 metros de comprimento. E o interessante é que esses dois bichos, eles estão em lugares, né, que estão muito próximos e que na época eram grudados, né? A Itália e o Marrocos, imagina, estão ali colados, né? Então talvez a origem do grupo esteja por ali. Esteja no norte da África, sul da Europa, alguma coisa por aquela região. O que faz sentido, porque vocês vão ver que uns bichos mais primitivos que a gente tem também são da África. Esses dois bichos ainda tinham os dedos, as mãos, os braços bem formados, tá? Ainda tinha cara de mão, tinha cara de braço, e a gente não tem cabeça preservada, pelo menos não inteira, mas a gente pode presumir que talvez eles tivessem cristas, ou pelo menos tubérculos, coisas na cabeça, já dando um indício do que seria o histórico da família. Tem também um terceiro bicho, que é já do Jurássico Médio, que chama Elabelisaurus, e ele é da Argentina. Então aí ele já foge bastante daquela região ali. Só que esse é um bicho muito pitoresco, ele foi considerado um bicho mais derivado, ele é realmente um bicho com características bem diferentes. Então eu não vou falar dele aqui, tá certo? E esse já tem a mãozinha bem atrofiada. Então eu vou falar desse bicho, eu acho que vai ser na aula 10. E pois bem, tirando esses bichos mais primitivos que eu acabei de falar, a primeira linhagem que se separa dos ceratossauros é o ramo dos elafrosaurídeos. Quem é o Elafrosaurus? O bicho que dá nome a esse grupo. Ele é um bicho encontrado na Tanzânia e ele data de uns 160 milhões de anos, mais ou menos, limite do Jurássico Médio para o Jurássico Superior, tá? Então ele já é um pouco mais novo. E o que acontece? O Elafrosaurus, ele é meio que diferentão. Ele tem um pescoço muito comprido, né? Ele tinha, né, um rabo muito comprido. Então ele tinha coisa de 1,80 de altura por 7 de comprimento, ou seja, era um bicho muito comprido, e delgado, e magrelo, e com uma cabecinha pequena. Ele era um bicho muito esquisito perto dos outros ceratossauros que acabam ficando mais compactos. E ele já tinha as mãos bem atrofiadinhas, tá? Tinha os braços e as mãos bem pequenininhos. Como ele é conhecido há muito tempo da ciência, foi jogado para tudo que é canto aí dentro da árvore dos terópodes, né? Já foi um bicho mais derivado, já foi um celófise, já foi um dilofossauro, sei lá o quê, e agora ele está em ceratossauro e pelo visto veio para ficar, porque nenhuma filogenia que eu vi até agora
encontrou ele fora desse clado, né, desse grande clado. E, pois bem, o Elafrossaurus é africano, né, da Tanzânia, e aparentemente tem um outro bicho do Cretáceo, que também é africano, é do Níger, dá mais uma evidência de que esses bichos têm uma origem ali pro norte da África, sul da Europa, e enfim. Só que o grupo irmão dos Elafrossaurus, né, do Elafrossaurus, ele é chinês. Né? E é também um bicho que em todas as filogenias cai junto com ele. Então, a princípio, a gente não tem por que discordar que esses bichos estão proximamente aparentados. Esse bicho chama Limosaurus, ele data de 160 também a 157 milhões de anos, tem uma idade equivalente. Ele é muito pequenininho, ele tem 2 metros só que de comprimento e não de altura, né? Ele tem 2 metros de comprimento, assim, enfim, não muito mais alto que uma galinha. E ele é um bicho muito, muito, muito especializado. Ele tem um bico, né, um focinho muito parecido com o de passarinho. Ele não tem dentes, não tinha dentes, né, já morreu, não tinha dentes. Uma cabeça muito curtinha. Tem fóssil de filhote desse bicho e o fóssil de filhote tinha dentes. E o adulto não tem dente nenhum. Então olha que interessante, isso quer dizer que o bicho perdia os dentes ao longo da vida, indicando claramente uma diferença de alimentação. O filhote comia coisas que ele precisava de dentes, o adulto não. É para evitar competição entre filhotes e adultos, né? Enquanto o adulto come, ele não está tirando comida do filhote, porque o filhote comeria outra coisa que o adulto não pega. Então é muito interessante esse bicho, né? Ele também tem os bracinhos bem atrofiados. A gente tem vários exemplares desses bichos preservados, muito bem preservados, nenhum deles com marca de pena. E esses bichos são chineses nos lugares que geralmente preserva a pena, então é provável que realmente esses bichos não tivessem pena, tá? Ou tivessem perdido as penas. E tem um negócio muito interessante do Limosaurus também, é que ele tem 4 dedos na mão, mas o segundo dedo dele é grossão, assim, e um pouco mais comprido, ele é meio destacado em relação aos outros 3 dedos. E isso acabou, no fim das contas, ajudando a resolver um pepino que existia sobre quais eram os dedos das mãos das aves, que os dedos das mãos das aves são o dedo 2, 3 e 4, e no caso o Limosaurus mostrou ali ter um dedo maior que poderia ser equivalente. Eu não vou explicar essa história aqui para vocês, porque seria um outro vídeo, mas enfim, é uma coisa bem interessante que o Limosaurus acabou ajudando. Eu vou deixar uns artigos aqui na descrição, se vocês estiverem interessados, vocês dão uma lida lá. Então, a família Elafrossauridae seria o Elafrossaurus, o Limosaurus e esse terceiro táxon aí da África também, beleza? E tem também uma família chamada de Noasauridae, que é do Cretáceo, que são ceratossauria e que às vezes caem dentro de Elafrossauridae. E é só por isso que eu estou tratando ela aqui, porque eu não vou falar desses bichos agora, eu vou falar deles futuramente, nos próximos vídeos, porque eles são do Cretáceo, enfim, e é uma discussão meio polêmica. E pois bem, os outros ceratossauros, né, depois de Elafrossauridae, se dividem em 2 principais ramificações, que são os ceratosaurídeos, né, a família que leva o nome aí todo do grupo, e os abelissauróideos. Os abelissauróideos, eles são mais comuns e mais frequentes, a evolução deles principal se dá no Cretáceo, então eu não vou falar deles aqui nesse vídeo, vou falar nos próximos, eu vou falar aqui dos ceratosaurídeos, que são essencialmente 2 bichos. Tá? É louco isso, né? São 2 espécies apenas, talvez 3. O Elabellissaurus, aquele que eu citei lá do Jurássico da Argentina, ele já caiu aqui dentro em algumas filogenias, mas as que eu estou usando como base aqui não, então a princípio são só 2 ceratosaurídeos. Uma é o gênero Ceratosaurus mesmo, né, que dá nome a tudo isso, e o outro chama-se Geniodectes. Quais são as semelhanças entre os dois, né, que justificam o formato dos dentes, a quantidade de dentes no pré-maxilar e a distribuição desses dentes? Eles ficam meio que 45 graus, assim, eles ficam meio enviesados, assim, e eles se sobrepõem um pouco. Enfim, o bicho teria um pouco de dificuldade de passar o fio dental. Então, pré-maxilar aqui, mostrando os nasais e tudo mais, esse dente está reconstituído, esses daqui não estão. Vocês podem ver que eles estão oblíquos, ó. Eles não são retos em relação à lateral, eles são meio oblíquos, eles acabam ficando, na verdade, retos em relação à posição sagital. E o que isso significa? Que não significa nada, na verdade. E isso dá para ver pelo aqui o formato das serrilhas, né? Porque o dente é achatado, né? Então você consegue enxergar as serrilhas daqui e daqui. Tá vendo? Essas serrilhas aqui estão bem evidentes. Esse dente é o mais bonito, né? O dente que está mais completão e está com o esmalte bem evidente, ó. Aqui, tá vendo? Esse dentão bonito aqui, ó. Aqui dá para ver a serrilha, aqui também dá para ver, né? Faquinhas. Então aqui. E, então, quer dizer, esse bicho tinha os dentes muito mais juntos no pré-maxilar, 3 dentes pré-maxilares de cada lado, né? E oblíquos, né? Essa é a semelhança entre eles, né? Essas são as semelhanças, e aí você vai falar, pô, mas só isso tem um motivo.
é porque o Geniodectes ele é só uma ponta de focinho. Então você não tem outra coisa para comparar, você só tem isso. Tá? Só que o dente é muito característico, como eu falei para vocês, então de fato a chance de não ser um ceratosaurídeo é pequena. E é muito interessante esse bicho. Por quê? Porque o gênero Ceratosaurus ele é dos Estados Unidos, tá? Do finzinho do Jurássico, né? 155 a 145 milhões de anos, mais ou menos. E o Geniodectes, ele é da Argentina, ali do meio do Cretáceo, mais ou menos, 112 milhões de anos. Então é um bicho muito mais novo e muito mais longe. Existem alegações de Ceratosaurus-like, assim, coisas parecidas com Ceratosaurus, da Tanzânia, da Suíça e do Uruguai. Tá? Então, você tem alegações aí da América do Sul, da África e da Europa. Se for verdade isso, justifica porque que lá no Cretáceo ia ter um bicho perdidão na Argentina. Tá? Mas enfim, como quase não tem nada do Geniodectes, eu só vou falar do gênero Ceratosaurus mesmo. A gente tem hoje umas 3 espécies conhecidas de Ceratosaurus, mas elas são muito parecidas, eu nem vou ficar abordando. Esses bichos eles tinham em torno de 6 metros de comprimento por 2 metros de altura, ou seja, são bichos grandes, né? Principalmente para a época, né? E para o grupo. E a característica mais importante dele, ou pelo menos a que mais se destaca, é um chifre que ele tem na ponta do focinho. Não é nem na ponta, né? Mas ele tem aqui na frente dos olhos um chifre formado pelos ossos nasais e que se destaca para cima, forma como se fosse um triangulinho com várias ranhuras laterais, indicando que devia ter uma capinha de queratina ali. Se for fazer um paralelo com outros dinossauros que a gente sabe como era a capa de queratina, é possível que esse chifre tivesse até 1/3 a mais do tamanho, que ele fosse até bem maior. E é por isso que ele chama Ceratosaurus. Keratos, do grego, quer dizer chifre. Então, lagarto de chifre, esse bicho foi o primeiro a ser descrito para a família, então é por isso que é Ceratosauria, Ceratosaurídea, etc. Além disso, ele tinha 2 pequenas cristazinhas aqui na frente dos olhos, formadas pelos lacrimais, que era como se fosse um entumecimento, assim, eles eram meio gordinhos assim, e ocos por dentro. E vocês vão ver que isso é extremamente comum em todos esses bichos basais aqui, né, que eu vou tratar nesse vídeo. Então, não dá para saber aí a origem disso e nem muito a função, se era para aliviar o peso, se tinha alguma coisa a ver com, sei lá, alguma glândula. Mas enfim, eles tinham essa característica, então na verdade esse bicho vivo pareceria que tinha 3 chifres, mais ou menos, né? 2 protuberâncias aqui em cima do olho, um chifre no meio do focinho. E outra coisa interessantíssima dos Ceratosaurus é que eles tinham uma linha de osteodermas nas costas. Não era um paralelo, não eram 2 paralelas igual ao estegossauro, né? Era uma só, que ficava uma em cima de cada espinha neural das vértebras, né? Como eu falei, neoformação, eu acredito que seja o único terópode que a gente tem isso, né, dessa linha de osteodermas preservados aí nas costas, e o formato dos osteodermas, o mesmo de sempre, meio redondinho, tipo uma bolacha, com uma crista no meio, assim, um pouco mais alta. E aqui no Museu de Utah, a gente tem um exemplar de Ceratosaurus, está todo desarticulado, como vocês podem ver, mas ainda tem alguns elementos aqui que vocês conseguem identificar, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma mandíbula, no caso essa daqui é a mandíbula esquerda, né, do lado de lá, essa parte interna da mandíbula, e a gente tem aqui a mandíbula direita, para vocês darem uma olhada. Aqui tem o maxilar, né, com esse monte de dentes aqui, dentes desproporcionalmente grandes, como já tinha falado para vocês, e o pré-maxilar, que é a ponta do focinho aqui, com um pedaço das narinas e tal. Então é bem legal. Estes são os osteodermas que o Ceratossauro tinha nas costas. Tá vendo? Vários osteodermas, que não é comum em carnívoros. Não é nada comum. Mas esses bichos, como eles tinham essas ossificações bizarras na cabeça, em partes do corpo e tal, acabava acontecendo isso, né? Também tinha essas ossificações, né? As rugosidades que você vê na cabeça, elas acabavam se expandindo, né? Se espalhando pelo corpo também. E eles são bastante visíveis, bastante evidentes. Óbvio que quando você acha no campo, você sabe a ordem delas, né? Geralmente elas estão em linha. Tá? E outra coisa também, que são importantes no Ceratossauro, vocês vão ver que todos os Ceratosauria têm uma tendência de redução dos braços, né? E no caso desses bichos aqui ainda tem braços bem desenvolvidos. Então, isso aqui é um húmero. Tá? O húmero ainda é um osso desenvolvido, você vê que ainda tem uma crista deltopeitoral aqui que consegue aparecer, né? E aqui você tem algumas falanges da mão, para vocês terem uma noção de que o bicho ainda tinha mãos bastante funcionais, bastante grandes, né, para o tamanho do bicho, proporcional ao tamanho do corpo. Você vê aqui, ó, isso aqui é uma escápula com o coracoide, escápulo coracoide, que, como eu já tinha falado para vocês,
é fusionado no ceratossauro, tá? Então, no caso aqui, o escápulo coracóide não tem sutura, ou a sutura é muito leve, e aqui você tem um final da escápula bem aberto, ou seja, a ancoragem muscular disso daqui para puxar para o pescoço e para o braço era grande. Esse bicho tinha braços funcionais, bem funcionais, e um pescoço bastante forte. Isso aqui são costelas, né? As costelas geralmente são pouco diagnósticas. Ceratossáurea também tem uma característica muito importante, que é uma tendência absurda à pneumatização das vértebras. E alguns com os pequenos foramens na parte da frente das vértebras, que com certeza se conectavam com o sistema respiratório dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar em alguma dessas vértebras aqui. Aqui. Foramen, foramen. Foramen, foramen. Foramen, foramen, fenestra. Pneumatização. Ó, foramen aqui. Foramão aqui, ó, bem furadão. E você consegue ver também aqui, ó, forames bem grandes na parte de trás, ó. E aqui esses forames na lateral do centro vertebral, ó. Tá vendo aqui? Eu vou apontar com uma seta, tá? Porque eu não consigo pôr a mão. Assim, os dois forames nas vértebras cervicais aqui, ó, na lateral. Ó, aqui mais um forame. Tudo pneumatizado, especialmente o arco neural. Aqui, ó, forame até no processo transverso, ó. Interessante. Aqui também forame, tudo furado. E pois bem, esses são os Ceratossáurea que eu vou abordar nessa aula, né, que são os que viveram no Jurássico. E eu vou falar agora, né, vamos começar o grupo irmão deles, que são os tetanuros. O nome tetanura quer dizer cauda dura, cauda rígida, tá? Se você falar rabo duro, vai ficar uma coisa meio esquisita, mas tudo bem. Porque havia mecanismos nesses bichos para manter uma estabilidade maior na cauda. Esses mecanismos vão ficar mais claros no futuro, quando eu for falar de outros grupos, tá? Mas aqui a gente já consegue falar de, uma mudança pequena nos ossos da bacia para sustentar melhor ali a musculatura na lateral da cauda, uma mudança ali no encaixe dos músculos no fêmur e tal. Então, esse foi o nome, né, que os cientistas escolheram para batizar o grupo. Muitas das características típicas deles são em oposição à do Ceratossáurea, né? Então, eu falei para vocês que a ave-rostro tem aquela abertura pré-antorbital, né? Um buraco a mais entre a fenestra antorbital e a narina. Esse buraco em Ceratossáurea, ele é fechado por dentro, né? Ele é só uma cavidade pneumática ali. Por fora você vê o buraco, por dentro ele tem uma parede de osso. No caso dos tetanuros, ele abre, vira uma fenestra mesmo, aberta, né? Você atravessa o dedo ali. Outra coisa que eles têm em oposição aos ceratossauros, né? Eles têm o focinho mais baixo e comprido, né, e não mais alto e curto, né, como foi a tendência ali do grupo irmão. Uma característica bem marcante é que eles perdem outro dedo da mão, né, então eles ficam com 3 dedos. Tem uma discussão aí que eu não quis entrar agora lá falando do limossauro sobre quais são esses dedos, mas tradicionalmente a gente fala que eles perdem o dedo 4, né, então fica com o dedo 1, 2, 3. Depois saíram artigos dizendo que na verdade teria perdido o dedo 1, e aí eles teriam o dedo 2, 3, 4. E recentemente saiu mais um dando outra hipótese de que na verdade eles teriam perdido o dedo 2. Então seria o dedo 1, 3 e 4 na mão dos tetanuros, tá? Essa discussão se é o dedo 1 ou 2, a gente ainda não tem resposta. Mas que esses daqui são o 3 e 4, meio que já bateu o martelo. O importante os tetanuros têm só 3 dedos na mão. E outro negócio interessante em tetanuro é que possivelmente, né, pelo padrão de pneumatização dos ossos e pela forma como a gente encontra ali as aberturas nas vértebras, eles já deviam ter um sistema respiratório muito parecido com o das aves. As aves têm um sistema respiratório bizarrão, elas conseguem otimizar a respiração fazendo o sangue se oxigenar na ida e na volta, né, dos dois lados. É possível que esses bichos já fizessem algo parecido com isso, tá? A gente tem evidências, como eu falei, baseado em algumas articulações, em algumas pneumatizações muito pitorescas aí. E uma coisa muito legal dos tetanuros é que eles mantêm o padrão de cristas do ancestral, lá, parecido com o Dilophosauro e tal, de forma muito mais conservadora do que no Ceratossauro. Os Ceratossauros transformam as cristas nos tubérculos, umas coisas meio assim. Os tetanuros, né, pelo menos os tetanuros basais, mantêm aquele padrão, inclusive muito parecido, né, com o ancestral.
Um exemplo que dá para dar é um dos mais antigos, tem 195 milhões de anos, também ali indicando uma origem triássica para o grupo, né, que chama Sinossaurus. Sinossaurus, lagarto da China, né, foi encontrado na China também, um bicho grandinho, né, uns 7 metros de comprimento, e ele tinha 2 cristas em forma de prato, assim também, né, os 2 meio pratos no escorredor, igual a do Dilophosaurus. Na verdade não era igual, era parecido. O lacrimal, por exemplo, contribuía mais para essa crista do que no caso do Dilophosaurus. O focinho do Sinossaurus era um pouco mais robusto, já não tem aquele entalhe, né, como eu tinha falado para vocês, né, a ave rostra perde aquele entalhe entre o pré-maxilar e o maxilar. Então, tem diferenças bem grandes para o Dilophosaurus e mesmo diferenças nas cristas. Mas é curioso, né, 2 cristas com o mesmo formato, no mesmo lugar, num bicho ali que então, evolutivamente, razoavelmente próximos. E são praticamente contemporâneos. Tanto é que o Sinossaurus foi chamado de Dilophosaurus por um bom tempo. Um outro táxon basal, que também é da China, por exemplo, é o Monolophosaurus. Ou seja, o Dilophosaurus quer dizer que tinha 2 cristas na cabeça. A tradução do nome seria essa, né, etimologia. O Monolophosaurus é uma crista na cabeça. Também era aqui no focinho, né, passava aqui na frente, era dos pré-maxilares e os nasais. É um bicho bem preservado, também da China, um pouco mais novo, 175 milhões de anos. E a meu ver é muito interessante como esses bichos estavam lá brincando com crista, né, inventando cada hora uma diferente. Deixam meio claro que o lance das cristas é ancestral, né? Esse negócio de ficar tendo crista na cabeça é uma coisa mais antiga dentro dessa linhagem. E saindo um pouco da China, tem mais um bicho que agora cai como tetanuro basal, ele já também pipocou ali nas outras filogenias para outros lugares. E esse bicho, ele está um pouquinho longe da China, ele é da Antártica. Tá? Ele é chamado de Cryolophosaurus. Crios, congelar, né? Que nem criogenia, tal, não sei o quê. Então, crista congelada. E ele foi encontrado, não foi na bordinha da Antártica, não. Ele foi encontrado na Cordilheira Mesoantártica. Os caras tiveram as manhas. Ele está depositado no Museu de História Natural de Chicago. Então, eu não lembro se a equipe que escavou era do Museu de Chicago, mas, cara, meio da Antártica. Nos pedaços que são encobertos, assim, que não cai, a neve não fixa. Cara, rock and roll o negócio, viu? Complicado. E, enfim, e o que tem o Cryolophosaurus de tão interessante? Ele tem uma crista na cabeça. Oh, mas todo mundo tinha crista na cabeça, só que a crista do Cryolophosaurus, ela era transversal. É o único terópode, eu acho. Nas aves tem atuais? Não, acho que não. É o único terópode, eu acho, que tem a crista transversal e não na sagital, né? E essa crista, ela era cheia de ranhuras também, indicando que possivelmente devia ter uma cobertura de queratina por cima. Oca, para variar, né? Tem que ser oco. Ela era formada pelos lacrimais, né? Então aqui um pouco na frente das órbitas, né? Ela subia até aqui e os nasais eram uma canaleta aqui, sabe? Então vai se saber como é que era a compleição, né? Tinha, sei lá, uma cobertura de carne, aqui em cima uma cobertura de queratina, vai se saber. Mas muito interessante, né, esse formato dessa crista. E o Cryolophosaurus é um dos bichos mais antigos, ele tem 199 milhões de anos, 199 a 97, e ainda por cima é um dos maiores. Ele tem também os seus 7 metros de comprimento, 7,5 metros. É um bicho considerável. E veio da Antártica, cara. Biogeografia pira aí, se vira aí para resolver, cara. Os bichos da China e o bicho da Antártica. Mas ainda estava tudo quase grudado nessa... Não, estava grudado ainda porque esses bichos se dispersaram mesmo ali no fim do Triássico, tá? Ainda estava tudo grudado, mais ou menos. E, pois bem, tirando esses tetanuros basais, o clado que vem na sequência, ele nomeia, né, o ancestral comum das 2 principais linhagens que a gente vai ter, e esse clado chama-se Orionides, ou Oriônides, que vem de Orion, que era um gigante caçador da mitologia grega, que nomeia, né, uma das constelações e tal ali do céu, e porque, enfim, é o grupo dos carnívoros grandes, né, então os gigantes caçadores, etc. E, pois bem, quais são essas 2 grandes linhagens aí dentro de Oriônides, que são os 2 grandes grupos de tetanuros? Um deles chama Aveterópoda, e o outro chama-se Megalossauroidea. Eu vou começar pelos Megalossauroideus e depois eu vou para os Aveterópoda. O nome Megalossauroidea, ele vem de Megalosaurus, que foi o primeiro gênero de dinossauro descrito pela ciência, pelo menos descrito como um dinossauro.
lá no século XIX. Megalo quer dizer grande, né? Ou seja, o Buckland, né, que foi o pesquisador que achou ele a primeira vez, ele olhou e falou, nossa, esse bicho é um carnívoro bem grande, né? E um lagarto, no caso, né? Porque eles achavam que esses bichos eram lagartos. Então, pô, para um lagarto ter uma mandíbula desse tamanho, ele falou, era um senhor lagarto, né? E, inclusive, o megalossauro foi uma das primeiras representações de dinossauro para o público. Então, você tem lá no Crystal Palace, em Londres, uma estátua gigantesca ali do megalossauro, tudo errado, tudo do jeito que eles acreditavam ser, né? Não dá para julgar também o pessoal lá da era vitoriana, ainda que o Richard Owen, né, que foi o pesquisador que acabou fazendo a reconstrução lá, fosse um tremendo teimoso e cismasse também com as formas que ele queria reconstruir os bichos, mas eles fizeram megalossauros que pareciam um lagartão mesmo, e é legal ver a sequência das formas como ele foi sendo remontado ao longo da história da ciência, né? Bem interessante como ele foi mudando de formato. Mas, pois bem, não vou falar do gênero Megalosaurus ainda, vou falar da família, no caso, superfamília como um todo, né? Se quiser usar a nomenclatura do Linneu. As sinapomorfias de megalosauróides são difíceis de estabelecer porque os bichos são muito fragmentados. Uma das características que são muito evidentes é que esses bichos têm o focinho ainda mais baixo e mais comprido do que do grupo irmão, que eu vou tratar logo mais. E as narinas, elas eram um pouquinho mais afastadas da ponta do focinho. Tá? Elas eram um pouquinho retraídas para trás. Outra característica, a fenestra pré-antorbital, aquela que em tetanuro abre, né? Nesses bichos ela fecha de novo. Mas como que a gente sabe que não é o mesmo fechamento que tinha antes? Porque vira uma pneumatização bizarríssima ali, que se você passar numa tomografia, inclusive, você vê uma rede de inervações de vasos sanguíneos, é uma coisa muito interessante, fica bastante bonito, inclusive, como que era a irrigação e a sensibilidade que esse bicho tinha nessa parte da boca, eu não sei explicar, mas que é uma coisa bem diferentona, e então o Megalossauróide tem aí essas características. Vou falar um pouco da diversidade deles, do Jurássico, né? Tem no Cretáceo também, mas não vai entrar aqui. Um dos grupos mais basais que aparece nas filogenias é a família chamada de Piatnitskysauridae. Eu sei, o nome é super complicado, eu sempre erro na hora de escrever, mas é porque foi em homenagem a um paleontólogo russo-argentino chamado Alejandro Piatnitsky. E aí os caras tiveram a brilhante ideia de colocar esse nome complicadíssimo pro bicho, né, no caso pro gênero, e depois nomearam a família com ele. O Piatnitskysaurus é um bicho de 165 milhões de anos, e ele até é bastante completinho, sabe? A gente encontrou fósseis de boa parte do corpo dele. Ele também já pingou em tudo quanto é lugar na árvore filogenética, né? Agora que a gente meio que achou que ele é um megalossauróide mesmo. Junto com ele foi encontrado também um bicho menor, que ganhou o nome de Condoraptor, ou seja, o ladrão condor, alguma coisa assim. E mais um bicho que é geralmente colocado na família Piatnitskysauridae é o Marchosaurus, que é em homenagem ao professor Marsh lá dos Estados Unidos, né, que é bastante conhecido, já vou falar dele também em outras aulas. E o Marchosaurus, ele é dos Estados Unidos, tá? E ele é mais novo também. O Marchosaurus, ele é do finzinho do Jurássico, 155 milhões de anos, né? Tem aí uns 10 milhões de anos mais novo, indicando que possivelmente essa família, né, migrou lá para o norte, mais para o final. O Marchosauro já é um pouco mais bem conhecido, né? Você tem crânio, tem um monte de coisa. Existem vários indivíduos conhecidos, então a gente tem um pouco mais de informação. E o que caracteriza essa família, né, o que junta esses três bichos, são algumas peculiaridades nas vértebras, especialmente na segunda vértebra da coluna, que a gente chama de axis, que eu não vou ficar detalhando aqui, porque, enfim, são uns nominhos muito chatos. Tirando essa família, aí você tem todas as outras agrupadas no grupo Megalosauria. E esse grupo tem como característica o focinho mais baixo e comprido ainda, sim, isso daí vai continuar, com a narina retraída da ponta. A narina não ficava exatamente na ponta do focinho, ela começou a retrair, começou a ir mais para trás, e além disso, esse bicho tinha um queixinho. A ponta do dentário, né, a ponta da mandíbula, era um pouquinho mais alta, um pouquinho mais elevada. Pode parecer uma bobagem, mas vocês vão ver que isso é uma característica bem identificável. No caso Megalossauria, tem duas ramificações principais ali. Uma são os espinossauros, que ficaram famosos, tal, não sei o quê, também apareciam em Jurassic Park, são os bichos que... Enfim, tem um monte de jogo de videogame com espinossauro, tem aquela vela e tal. Não vou tratar dos espinossauros aqui, eles só entram no Cretáceo. E a outra grande ramificação dentro de Megalossauria é a família Megalosauridae, tá? Onde está o gênero Megalosaurus que eu estava falando para vocês.
O mais completo Megalosauridae que a gente conhece é um gênero encontrado na África, no Níger, de 163 milhões de anos mais ou menos, né, mais para o fim do Jurássico, e ele é chamado de Afrovenator. Dentre as características principais dele estão as garras das mãos muito grandes, né, muito desenvolvidas, as espinhas neurais da cauda muito altas, né, muito compridas, e um focinho mais comprido e baixo ainda do que os dos outros. Isso é bastante impressionante, né? O quanto que eles estavam se adaptando para esse rumo, né? Até que, enfim, quando chega nos espinossauros, aí vai no último limite aí de focinho comprido. Mas enfim, só para vocês verem que já era uma tendência do grupo, né? Ficar com o focinho cada vez mais baixo e comprido. E o Afrovenator é tão diferente que, eventualmente, ele forma a família Afrovenatoridae, junto com um ou outro táxon ali, que eu nem vou citar, porque são uns bichos muito esquisitos, muito quebrados, sabe? Enfim, é difícil de categorizar. Essa família, o pessoal nem concorda muito que exista. E o Afrovenator, junto com os outros megalosaurídeos, compartilham algumas características, né? Por isso que a gente está colocando ele na mesma família. E entre essas características está uma diferença na crista deltopeitoral do húmero, tá? Ou seja, é aquela crista que de um lado se encaixa o músculo peitoral, do outro lado se encaixa o músculo deltoide do ombro. E um pedaço também o tríceps. Então, quer dizer, esses bichos deviam mexer o braço de uma maneira diferente. Como eles tinham as mãos muito grandes, com garras muito grandes, isso provavelmente aí era relevante na caçada, né, no seu estilo de vida. Uma outra evidência de que a mudança dos braços é relevante é que a escápula, né, a haste grande da escápula, ela era mais grossinha no meio. Aquela coisa que parece que não é lá, sei lá, muito esperado, né? Geralmente quando você tem uma expansão na escápula é na ponta, mas enfim, vai saber o que inseria ali, né, que modificava a movimentação dos braços do bicho, né? Eles também têm, pelo menos alguns dos fósseis, né, um sistema de pneumatização todo particular, assim, nas vértebras, que parece muito com o das aves, muito. Inclusive, esses buracos pneumáticos dentro das vértebras nas aves, você, às vezes, tem até tecido pulmonar que chega até lá dentro. Ou seja, aquele buraco ajuda a realizar, inclusive, troca gasosa. E é possível que talvez esses bichos também tivessem, vai saber. Talvez seja chutar muito alto isso daí, mas o interessante é que as pneumatizações são realmente parecidas. Esses bichos, os megalosaurideos, eles são principalmente do hemisfério norte, América do Norte e Europa. Na verdade, principalmente da Europa, quase todos eles são de lá. Então, o Megalosaurus mesmo, ele é da Inglaterra, né? Foi um dos primeiros a serem descritos. Ele data de 166 milhões de anos, mais ou menos. E praticamente todos os outros bichos foram chamados de megalossauros numa época, né? Porque o pessoal não sabia onde colocar, o bicho era meio parecido. E a gente hoje tem vários indivíduos conhecidos, então dá pra gente ter um panorama razoavelmente completinho de como ele era. Um outro bicho que a gente tem razoavelmente completo e que também já foi família é um que chama Eustreptospondylus, que também é da Inglaterra, é um pouquinho menor. Tinha uns 6 metros de comprimento mais ou menos. Você tem um bicho que era bem grande, que tinha uns 9 metros de comprimento, que foi encontrado na França, que é chamado de Dubreuillosaurus. É importante citar ele porque ele tem um crânio mais completo, então a gente pegou muitas informações graças ao Dubreuillosaurus. E você tem outros táxons que foram encontrados na Alemanha, na França, na Inglaterra e até na China. Porque, óbvio, sempre tem que achar um bicho na China. E nos Estados Unidos, você tem um que, na verdade, é o maior megalossaurídeo que a gente conhece, que a gente tem notícia, né? Tá lá nos Estados Unidos, não tá na Europa. Como que ele passou para lá é uma pergunta interessante. Se ele foi pelo lado da Ásia ou se ele foi por alguma ponte, sei lá, que abriu naquela época entre a Europa e a América do Norte, vai saber. E ele também é um dos mais novos. Então isso indica que essa passagem para a América do Norte foi muito mais recente, né? Ele é de 153 a 148 milhões de anos. É possível que ele seja até o último megalossaurídeo conhecido. Ele é chamado de Torvosaurus. Ele tinha 10 metros de comprimento. Ou seja, era realmente um bicho assustador, cara, de tamanho, né? E principalmente levando em conta o que a gente viu até agora de terópode. Esse bicho era um dos maiores carnívoros do Jurássico da América do Norte. Dava aí uns bons 3 metros de altura e ele também tinha umas pneumatizações bem bizarronas nas vértebras, né? Pra vocês verem aí outra tendência aí desse grupo. E pois é, pessoal, eu tô aqui na Brigham Young University, na cidade de Provo, no estado de Utah, nos Estados Unidos, que é aqui o Museu de Paleontologia, fica dentro da universidade. Os caras têm materiais extraordinários, é bastante impressionante realmente o que eles têm aqui. E eles têm o Torvosaurus. E o Torvosaurus é um bicho muito particular, primeiro porque ele abandonou a Europa, né? Ele era o do contra, o revoltado, saiu da Europa. Não só isso, o Torvosaurus é um dos maiores
megalosaurídeos conhecidos, né? O maior, na verdade, com 10 metros de comprimento. Era um bicho monstruosamente grande, cara. Vocês têm uma noção? Isso aqui é um torvossauro aqui do lado, ó. Isso aqui é uma garrinha dele, ó. Você tem uma noção. Olha o tamanho disso. Né? Os megalosaurídeos, eles não eram que nem os ceratossauros que tinham aquele encurtamento tão grande dos braços, né? Então dava para ter umas garronas grandes dessas daqui. Bem assustador. E para vocês terem uma noção do tamanho, ó, esse aqui é o maxilar do torvossauro. Só o maxilar. O maxilar esquerdo, né? Esse aqui é o lado de fora, este aqui é o lado de dentro. Dá para ver aqui uns dentinhos quebrados, ó. A maioria quebrou. E dá para ver uma coisa interessante, que depois eu vou acabar explicando em outros bichos para vocês, as placas interdentais. Vocês conseguem ver, inclusive, os sulcos que separam uma da outra, né? O osso maxilar, na verdade, ele passa por aqui. Isso aqui é a divisão do osso maxilar. E aqui são as placas interdentais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os dentinhos, eles nascem aqui, ó, entre as placas interdentais. Sempre tem esse furinho aqui. Em todos os dinossauros, vocês vão ver que tem um furinho em que você consegue ver o dente crescendo por dentro. Tá? Então, isso aqui é uma região de alimentação, né, da raiz do dente, que fazia ele crescer, né, e que, com toda certeza, tem essa aberturinha, porque é o contato que ele tem com os tecidos moles que estavam aqui para dentro. E aí, aqui embaixo, né, todas as áreas de saída dos dentes. Vocês conseguem enxergar, então, que o osso lateral ele vinha muito mais para baixo do que o osso medial, né? Então, o lado de fora e o lado de dentro com comprimentos diferentes, né? O dente ficava mais exposto por dentro. E essa placa interdental aqui justamente cobria, porque se não fosse a placa interdental, o dente ia ficar inteiro exposto pelo lado de dentro. E aí qualquer traçãozinha que tivesse, o bicho ia perder todos os dentes. Então, só para vocês terem uma noção de como a coisa funciona aqui, ó. É uma gengiva ossificada, vai, digamos assim, se a gente pode chamar desse jeito, vai. Uma maneira mais didática, ainda que não totalmente acurada de chamar. E o legal é que a gente consegue ver nesse bicho aqui algumas das características típicas dos megalossauros em geral, né? Uma delas é o fato da maxila ser muito alongada. Então, como eu falei, a cabeça desses bichos tem uma tendência muito bizarra a ficar mais baixa e mais comprida. Os megalossauróides, como eu tinha falado para vocês, tinham como característica a fenestra pré-antorbital fechada medialmente, né? Então você vê que você não consegue ver, não é um buraco atravessado aqui. Porém, ela tem um canal interno aqui, esse canal interno que se abre para dentro, assim, ó, anteriormente. Então ele se abre para frente e vai deixar tudo pneumatizado aqui. Inclusive aqui, se vocês olharem por cima, vocês vão ver essas pneumatizações aqui, estão preenchidas com sedimento, mas vocês conseguem ver que essa parte do osso é oca, que também vai se desenvolver ostensivamente nos grupos posteriores, mas nesse caso aqui gera uma coisa bem evidente, que é obviamente com uma função de pneumatização, mas possivelmente não só isso, né? Sei lá, poderia ter alguma glândula, poderia ter questões neurovasculares ali, então é uma característica aí que dá para estudar bastante para ver até onde ela iria. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui, então. Pra vocês terem uma noção do tamanho do bicho, esse aqui é o metatarsal 3. É o pezinho dele. O bicho nada discreto, nada pequeno. Olha a área de articulação com as falanges do pé. Aqui você tem outro metatarsal, eu acho que é o metatarsal 2, esse aqui. É o 2, aí, tá vendo? Não tô tão ruim assim. Ó, aqui tá o metatarsal 2, que é um pouquinho menor, porque o 3 é sempre o mais comprido, né? Vocês terem uma noção, essa é a parte de baixo, essa aqui é a parte de cima. E é interessante você pensar com relação a isso, de que na Europa os megalossauros não chegaram a esses tamanhos no final do Jurássico, e na América do Norte os carnívoros chegaram a tamanhos muito grandes. Então provavelmente isso deve ter a ver não só com a competição, né? Ou seja, esses bichos aqui ocuparam um nicho que talvez não fosse a mesma localização, ou não fosse o mesmo de alossauros e ceratossauros e tal que você tinha aqui na América do Norte no final do Jurássico, ou então era porque as presas eram maiores também, e aí você tinha toda aquela questão dos saurópodes e tal, que a gente viu que no final do Jurássico eram monstruosamente gigantes aqui na América do Norte. Então é interessante como que a migração dos megalossauros para a América do Norte levou também a um aumento do tamanho. Isso com quase toda certeza é uma questão de adaptação ecológica. A realidade que existia aqui, que era bastante diferente da realidade que existia na Europa no mesmo período. Vamos dar uma olhada então só em alguns outros ossos de torvossauro, para vocês terem uma noção de como é. Aqui tem vários indivíduos, tá? Na coleção de Provo. Então eu vou ver aqui se eu consigo achar pelo menos algumas partes dos bichos que sejam equivalentes. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um astrágalo.
A tíbia encaixava aqui em cima, ó. Você tem aqui direitinho a área de encaixe da tíbula, da tíbia, ó. Aqui, a fíbula encaixava do lado, né? Aqui você tem um calcâneo que eu já tinha mostrado para vocês, onde encaixa a fíbula, mas esse calcâneo não é desse astrágalo. Ah, não, é sim. Ô, louco, olha só. Que legal. O astrágalo e o calcâneo, do mesmo bicho. Ó que da hora. Encaixou certinho. E aqui você vê, ó, a parte que deu uma quebradinha aqui dentro. Ah, que foi uma parte que se soltou aqui do calcâneo, que ficou aqui dentro. Mas aqui, isso aqui encaixa certinho, ó. Suco. Um suco aqui no meio do astrágalo. E aqui uma pequena separação entre o corpo do astrágalo e o processo ascendente, que é típico de Sauríschia. Tá? Então, você vê aqui, essa separação vai ficar mais evidente em alguns grupos. E nesse daqui, ó, que bonitão. Que bonito astrágalo. Olha que bonitão isso aqui. Que da hora. Uma das coisas mais características de dinossauro. E aí aqui tem direitinho a área de encaixe da fíbula. Ó, aqui o buracão para encaixar a fíbula. E aqui, esta área gigantesca aqui para o encaixe da tíbia. Né? Fíbula aqui, tíbia aqui. Muito legal isso aqui, cara. Muito legal. Poder montar o quebra-cabeça aqui do bicho. Que coisa legal, cara. Aqui, ó. Vértebra dorsal do Torvosaurus. E uma das características legais do Torvosaurus é a hiperpneumatização das vértebras. Ó, dá uma olhada aqui, a grande pleurocele que ele tem aqui na lateral da vértebra, que já é uma característica bem grande dos terópodes em geral, especialmente dos tetanuros. Mas olha que legal, cara, que interessante. Aqui também tem umas pneumatizações aqui em cima, né, vocês conseguem ver. Aqui desse lado também, ó, uns buracão aqui do lado, bem legal. Aqui também a parte da articulação hipóstome e pântero, né, aqui tem um buraco e aqui tem a protuberância para encaixar na vértebra da frente, né, no caso. Essa aqui é a parte de trás. Olha que legal que eu achei aqui. Uou! O pré-maxilar do bicho, ó. Olha como era pneumatizado e cheio de foramens neurovasculares, cara. Esse bicho tinha um beiço muito sensível, né? Olha que interessante. 1, 2, 3 dentaços aqui dentro. Olha o corpo do dente como é que encaixava aqui, ó. Vinha até aqui para dentro. E a abertura da narina aqui, né? E aqui o processo dorsal. Mandíbula. Pedaço de mandíbula do Torvossauro. Que também é do lado oposto. Deve ser o pedaço da mandíbula daquele outro bicho que eu mostrei, o maxilar. Olha que interessante. Alveolaços, dentão. Ó aqui que legal. Dente com a serrilhazinha aqui. Olha a inclinação do dente. Tem uma inclinaçãozinha para trás. Carnivoraço, para rasgar mesmo. Antes de terminar os megalossauros, digamos assim, os megalossauróideos, eu preciso citar um bicho muito bizarro da Europa, que foi encontrado no sul da Alemanha, né, lá nas montanhas de Jura, né, nas montanhas de Jura, como eu tinha falado, né, a origem do termo Jurássico, que chama Siurimimus. Por que ele é interessante? Para começar, que ele é um bicho pequenininho, ele foi considerado no começo como pertencente ao grupo Aveterópoda. Na verdade, ele foi considerado até um celurossauro, né, que aí é o grupo dos bichos pequenininhos que eu vou abordar na próxima aula. Só que o Siurimimus, né, se descobriu que ele era um bicho juvenil. Tem várias maneiras de você ver isso, né, não dá para ficar explicando aqui agora, mas dá para detectar isso. Então, quer dizer, o tamanho pequeno dele não é a realidade, né, o bicho adulto com certeza era muito maior. E as pesquisas mais recentes, especialmente as conduzidas pelo professor lá de Munique, o Oliver Hallhut, indicam que o Siurimimus, na verdade, era um megalossauroideo. Não é dos mais antigos, né, 150 milhões de anos, e ele tem algumas características típicas aí de megalossauroide. Por exemplo, ele tem o maxilar mais comprido, ele tem o queixinho mais alto, que aí no caso é de megalossauria. Então, quer dizer, ele realmente compartilha algumas características aí, e ele tem penas preservadas. Então, se ele é um megalossauróide, é muito legal, porque é praticamente a única evidência que a gente tem de pena em megalossauróide. Então, pode ser que esses bichos tenham perdido as penas depois? É possível, né? Principalmente porque são bichos grandes, eu também não consigo imaginar um espinossauro com pena, mas enfim, esses bichos, então, pode ser que eles tivessem penas
né, no começo da linhagem e depois foram perdendo, ou pode ser que os juvenis tivessem penas e os adultos não. Tá, então isso também é uma discussão bem interessante. Então é importante citar, né, um bicho super bem preservado, com umas características meio diferentes aí, que elucidam bastante a história, né, talvez até a origem dos megalossauros. E qual é o grupo irmão que eu falei para vocês de megalossauróide? São os aveterópodos. Então vamos falar deles agora. A aveterópoda também tem um nome bastante didático e autoexplicativo, né? Então, as aves terópodes, né? Então, é o ramo que vai levar aí para os terópodes atuais. E eles também têm algumas características que são em oposição aos megalossauróides. Por exemplo, o focinho deles não fica tão comprido e tão baixinho, né? Fica um focinho, entre aspas, de tamanho normal, vai. Não chega a ficar curto que nem de ceratossauro e nem comprido igual o de megalossauro. Então, fica ali no meio do caminho. A fenestra pré-antorbital, né, maxilar lá, é bastante aberta, vira de novo, né, furada dos dois lados. O fêmur deles tem um trocânter acessório, não me lembro agora exatamente a posição em que ele está, mas isso significa um feixe muscular a mais para a movimentação das pernas. E eles têm os chevrons num formato muito interessante, muito bonitinho. O que é o chevron? O chevron é um osso que fica na parte de baixo das vértebras caudais e ele fica exatamente no intervalo entre as vértebras. Puxa para baixo assim, vai até o fim do rabo. Eles são chamados chevrons por causa da inclinação, do ângulo que eles fazem. Se você olhar de frente esse osso, ele tem aqui uma forma de V, mais ou menos, e esse ângulo, né, ele recebe o nome de chevron. Até o nome da empresa lá, né, da petrolífera, tem o símbolo é esse V também. E o que tem de especial nesses chevrons? Em todos os outros bichos, eles são retos. Se você olha de lado, né, eles são retos, faz umas perninhas compridinhas. Em aveterópoda, eles formam uma botinha para trás. Eles ficam um L praticamente, vai, assim para trás. Fica muito bonitinho, que tem a ver, obviamente, com a quantidade de ligamentos que essa cauda tem para ficar mais resistente, mais firme, mais dura, né? Afinal de contas, eles são tetanuros, cauda dura. Então, todos esses processos aí que vão acontecendo para tornar a cauda cada vez mais rígida, que tem tudo a ver com velocidade também, né? Com corrida. Os aveterópodos também se dividem em duas grandes linhagens. Uma delas são os celurossauros e os outros são os alossauróideos. Esses eu vou tratar aqui, por quê? Porque os alossauróides também são classicamente chamados de carnossauros e também porque eles são do Jurássico. Pelo menos não todos, mas boa parte deles são do Jurássico. Então eu vou falar deles agora, os alossauróides. Os alossauróides são caracterizados por terem as fenestras pré-antorbital e antorbital muito grandes, né? É um crânio bastante vazado. De novo, o lacrimal tem essa parte de cima aqui bem desenvolvida, né? Formando duas protuberâncias em cima das órbitas. E adivinha, essas protuberâncias são ocas. Do mesmo jeito que ceratossauro, do mesmo jeito que blá, 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 enfim, já falamos disso aí. São vários exemplos, vai. E uma característica bem interessante deles é que o processo parooccipital... O que é o processo parooccipital? Calma, respira, é fácil. Se você olhar a nuca do bicho, pega o crânio do bicho e olha de nuca, né, a parte de trás, o que você vai ver ali? Você vai ver um buraco. Esse buraco é o forame magno, ou seja, é por onde passam a medula, né? Passam os nervos, etc. Né? As vértebras, elas abraçam esse forame magno. Embaixo você tem o côndilo occipital, que é justamente a articulação, né? Para você conseguir mexer o pescoço. No nosso caso, a gente tem dois. Os répteis têm um só. Do lado, né, do forame magno, da abertura, você vê que tem duas placas de osso que fecham as laterais da nuca, né? Da porção occipital. Esses são os processos parooccipitais. E no caso dos alossauróideos, eles são virados para baixo. Eles são meio inclinadões assim para baixo, que tem a ver também com as inserções musculares que tem por ali, porque tem vários ligamentos, né, que grudam na região occipital, que tem a ver com a movimentação do pescoço, né, puxar para o lado, puxar para trás. Esses bichos eram carnívoros e tinham aí essa inserção meio diferentona em relação aos outros carnossauros. Os alossauróideos mais basais que a gente tem são de uma família chamada de Metriacanthosaurídeos. A etimologia da palavra é meio besta, né? Porque métricos quer dizer moderado, acanthos quer dizer espinha, e saurus é lagarto, né? Então, é o lagarto de espinha moderada. Então, quer dizer que as vértebras tinham espinhas neurais nem altas nem baixas. Lagarto do centrão. O lagarto do centrão, boa. É isso aí.
Os metriacanthosaurídeos, eles datam de uns 170 milhões de anos também, né? Talvez um pouco menos. E quase todos são da China. Quase todos mesmo. Só tem um da Inglaterra, que é o Metriacanthosaurus, exatamente aquele que dá nome ao grupo. Esses da China são muito grandes. Vocês vão ver que tinha bastante bicho para eles pegarem, mas eu vou falar disso no vídeo 6, que é, por exemplo, o Yanchuanosaurus. Esse bicho é bem completinho, assim, é bem conhecido, tinha uns 11 metros de comprimento. Você tem o Sinraptor também, que é um outro bicho muito bem preservado, que era um pouco menor, ele tinha só 8 metros de comprimento. Esses bichos da China têm uma característica muito interessante, que são os palatinos altamente pneumatizados. Por que esses bichos tinham o céu da boca cheio de perfurações, eu não sei, tá? Estamos aceitando sugestões aí. E você tem, então, o Metriacanthosaurus, que era da Inglaterra, né? O único que não é chinês, pelo menos até agora que a gente sabe, que ele é um pouco mais novo, é de 160 milhões de anos. O que isto indica que provavelmente a origem do grupo está na China e depois é que eles foram para a Europa. Você tem um Metriacanthosaurídeo que não é nem da China nem da Inglaterra, mas ele é do Cretáceo. Ele é um pouco mais novo, né? 120 milhões de anos, na verdade ele é bem mais novo, que é chamado de Siamotyranus e ele é da Tailândia. Uma das características que todos os Metriacanthosaurídeos tinham é uma área do joelho ali na tíbia, né? Aquela crista quinemial que eu já expliquei para vocês, que é onde insere o músculo do joelho, né? Vindo do fêmur. Essa área era muito bulbosa. Tá? Ou seja, tinha muita área de inserção para o músculo, provavelmente esses bichos tinham aí um joelho bem considerável aí de forte e tal, iam ser bons para jogar bola. Bom, e aí a gente chega no grupo Allossauria, que é um pouco menos inclusivo, e os Allossauria se dividem em duas famílias, os Allossaurídeos e os Carcharodontosaurídeos, que vão ficar realmente grandes, mas eles são só do Cretáceo, então eu não vou trabalhar neles nesse vídeo aqui. Vamos para os Allossaurídeos, que tem uma diversidade incrível no Jurássico, que são duas espécies. É isso aí, a família Allossaurídeo, né, Allosauridae, só tem duas espécies conhecidas, já teve mais. É o gênero Allosaurus, boa parte dessas outras espécies que tinham foram sinonimizadas ao gênero Allosaurus, e você tem um outro gênero que algumas pessoas ainda questionam, mas que por enquanto está válido, que é o Saurophaganax, tá? Ou Saurophaganax, ou Saurophaganax, não, aí eu já não sei, mas enfim, Saurophaganax, que eu nem vou tratar aqui porque são todos muito parecidos. Os Allossaurídeos são do finzinho do Jurássico, 155, 145 milhões de anos, foram encontrados em sua maioria na formação Morrison, que é aquela formação super famosona dos Estados Unidos, pelo menos do Jurássico dos Estados Unidos, e são todos dos Estados Unidos, o Allosaurus e o Saurophaganax, ainda que você tenha alegações de terem encontrado bichos dessa família em Portugal e na Tanzânia. Em Portugal faria algum sentido, na Tanzânia está meio longe, aí o bicho foi turistar. Mas enfim, não é certeza que esses bichos são Allossaurídeos. Então, a princípio, só a América do Norte. O maior Allosaurus conhecido tinha 10 metros de comprimento por 3 de altura. Ele está depositado lá no Museu de História Natural de Nova York. E, inclusive, é uma reconstrução bem famosa dele, né? Que ele está lá com a cabeça abaixada, comendo um outro dinossauro. Teve, inclusive, uma foto de um sujeito que saiu na Veja e tirou a foto com a cabeça dentro da boca de um Allosaurus. Enfim, né, as pessoas não têm muita noção do ridículo, um sujeito feio pra danar, enfim. Mas o fotógrafo era bom, a foto ficou bonita, né? Eu não sei porque eu tô falando isso, né? Mas bom, só pra falar que tem uma reconstrução de Allosaurus no Museu das Geociências, né? No corredor ali das Geociências da USP, né? Na cidade universitária. E pois bem, vamos falar algumas características do Allosaurus. Aquelas cristas em cima do lacrimal, agora elas chegam a formar 2 chifrinhos, né? Elas são bem desenvolvidas. A fenestra mandibular praticamente fecha, ela praticamente desaparece. Aquele lance dos processos paroxiptais, né, na parte da nuca, lembra que eu falei para vocês? No caso dos Allossaurídeos, eles são tão compridos para baixo que a ponta deles chega a passar do limite ventral do crânio, e eles têm um osso a mais na mandíbula. Esse osso não é que nem o predentário dos ornitícios que surgiu, esse osso, na verdade, ele é um osso antigo e que volta. Que nem os ceratossauros tiveram a neoformação dos osteodermas, né? Ou seja, uma característica antiga que voltou. Nos Allossaurídeos, você teve a volta dessa característica, desse osso, que é o osso anteroarticular, tá? Que é um elemento pequenininho assim, nossa, não dá pra nada, mas enfim, ele tá na frente do articular, o articular é esse osso da mandíbula que faz a articulação com o crânio, né? Então na frente dele tem um ossinho, que é uma neoformação ali.
Oi, pessoal, este aqui é o holótipo do alossauro, tá certo? Tá todo desarticulado, tal, não sei o que, não é dos bichos mais bonitões, mas serve para mostrar para vocês algumas coisas, tá? Aqui tá a mandíbula dele, né? No caso, a mandíbula esquerda, e aqui a mandíbula direita, né? Uma encaixava na outra. Talvez dê até para mostrar esse encaixe aqui para vocês, ó. Dá uma olhada aqui, cuidado. Os dentes costumam ser mais frágeis, né? Por motivos óbvios. Mas, ó, dá para mostrar para vocês aqui o encaixe, ó. Uma encaixava uma na outra. É bastante nítido. Bom, e aí aqui tá a maxilar, né? O osso maxilar. E o que eu vim mostrar aqui para vocês é uma coisa bem interessante, que é uma cenapomorfia muito legal de alossáuria. Esse aqui é o fim da mandíbula, tá? A ponta da mandíbula encaixa toda aqui, ó. Encaixa, pá. Essa é a parte de trás da mandíbula, tá? É o fim da mandíbula, que é o que nos interessa. No fim da mandíbula, você tem uma neoformação, ou seja, uma reativação genética para um osso que tinha desaparecido, acho que até desde antes dos arcossauros, viu? Se não me engano, nem me lembro mais aonde. É um osso que é muito difícil de enxergar por causa da preservação desse bicho, mas tem aqui uma linha acompanhando esse osso aqui, e esse aqui, e ele faz esse pedaço aqui, tá? Esse aqui é o osso articular, né? Como eu já falei para vocês, tudo esse pedaço aqui é o articular. Esse aqui é o anteroarticular, a formação, né, a neoformação do anteroarticular, é uma característica de alossauria. Então é isso, terminamos a Alossauride e terminamos aqui a abordagem das linhagens tradicionalmente chamadas de Carnossauria, ok? Recapitulando, você tem ali terópodes basais, etc. E aí você tem o grupo Averrostra. Averrostra divide em dois, Ceratossauria e Tetanuri. A Tetanuri tem os basais ali, Oriônides. Oriônides divide em Megalossauroidea e Aveterópodos. Por sua vez, divide em dois, Alossauroidea e Celurossauria, que eu vou tratar na próxima aula. Beleza? Então você tem aí 3 linhagens relevantes de carnívoros grandes do Jurássico, que seriam chamados de carnossauros. Na verdade, ceratossauro talvez nem tanto, mas enfim. Que você vê então que elas são linhagens separadas, né? Não formam um grupo único, né? Um grupo que a gente pudesse chamar verdadeiramente de carnossauria. Até a publicação de um bichinho em 2019, cuja filogenia, né, quando incluía esse bicho, dava a entender que talvez Carnossauria fosse um grupo real, porque quebrava toda essa lógica e juntava tudo num grupo só de novo. Esse bicho chama-se Asphaltovenator, porque ele foi descoberto num cânion que é chamado de Cañadón Asfalto. Não sei por que deram esse nome para o cânion, né? Mas enfim, o bicho não é chamado assim porque acharam ele tentando recapear uma estrada, né? O bicho do asfalto. Não foi esse o motivo. E onde fica Cañadón Asfalto? Fica na Argentina. E esse bicho é mais antigo, tá? Ele é de 182 a 170 milhões de anos atrás. Ele é mais velho até do que boa parte das linhagens que eu tratei aqui com vocês, e ele é provavelmente um alossauróideo, possivelmente um alossauróideo, mais antigo e da Argentina. O que raios este cara estava fazendo ali? Eu não sei. E, pelo visto, os cientistas também não sabem. Porque até agora você tinha os bichos aonde? Você tinha bicho na América do Norte, na Europa, na China, né, na Tailândia, talvez um da África, lá, não sei o quê. O que estava esse bicho fazendo na América do Sul? E o pior não é isso, esse bicho está bem preservado, praticamente assim, da metade para frente está quase tudo do bicho, da parte de trás tem uns tecos de perna, uns pedaços de rabo e tal, mas no geral o bicho está muito bem preservado, ele tinha mais ou menos uns 7 metros de comprimento, e no caso, quando esse bicho foi incluído na filogenia, pelos autores lá, que é o Oliver Haughut lá, que é da Alemanha, e o Diego Paul da Argentina, quebrou o megalossauróide. Abriu, Piatinischissauro foi para um lado, o Espinossauro foi para outro. Então, no caso, o Piatinischissauridae virou o grupo irmão de Alossauróide, então aí seria um grupo de origem sul-americana. A Veterópoda não existe mais, né? Porque aí o Celurossauro não tem mais nada a ver ali com essa meiuca. Então seria Celurossauria para um lado e toda essa maçaroca de grandes grupos de carnívoros gigantes para o outro. Carnossauria.
Eles recuperariam Carnosáurea. E o pior é que esse asfalto venator, cara, ele é realmente meio híbrido. Ele tem um monte de mistura esquisita. Várias dessas características podem ser convergências, né? Pode ter surgido de novo, afinal de contas a evolução pode ter inventado, né, caminhos parecidos, afinal eles têm ali alguma ancestralidade próxima. E essa topologia nova, né, que o Oliver e o Diego propuseram aí, também gera uns probleminhas, como por exemplo uma linhagem fantasma gigantesca para espinossauro. Para espinossauro de que aí sai de megalossauro, vai para um outro canto e fica com, sei lá, 50 milhões de anos sem fóssil nenhum. Né? A origem comum sai lá do começo do Jurássico e os bichos só vão surgir lá no meio do Cretáceo. Enfim, né? Então também não foi a melhor das resoluções essa árvore aí que eles propuseram, mas por outro lado, ele também ajuda a resolver algumas coisas. Por exemplo, ele tem uma idade parecida com a dos Piatinidssaurides, né? Então acertaria um pouco ali a origem para a América do Sul. E aí os Metriacantossauros é que teriam ido para o norte depois. Aí isso daí já gera um probleminha também. E também tem que levar em conta que muito bicho que a gente conhece é fragmentado, né? Ainda que talvez as espécies chaves aqui para essa história não estejam tão mal preservadas, seria bom a gente descobrir mais coisa, né? E bom, na prática, isso também é mais uma demonstração de que a evolução está correta. Porque, afinal de contas, a gente tem aqui várias linhagens e o que está bagunçando nisso aqui tudo é a base das linhagens. Ou seja, é quando você está no mesmo período, com bichos muito parecidos uns com os outros, que estão mais próximos do ancestral. E isso é o esperado, né? Seria esperado de se encontrar caso a evolução fosse verdadeira, porque ela é. Então é isso, terminei de falar agora aqui dos carnossauros, né? Era isso que eu tinha para acrescentar, dos grandes dinossauros carnívoros do Jurássico. Que é interessante pensar que são mais de uma linhagem, então quer dizer, eram nichos aí que valiam a pena ser ocupados, né? Valia a pena ser explorados. Ser um carnívoro de grande porte deu vantagem para eles no Jurássico, porque provavelmente as presas que existiam lá também eram grandes. A seleção natural favorece aqueles que são maiores. E a gente vai falar dessas presas ainda, né? Bom, algumas eram os ornitísticos, que eu já tratei na última aula, e algumas, as outras, eu vou tratar na aula 6, beleza? E por que na aula 6? Porque na aula 5 eu vou continuar falando dos terópodes, mas no caso eu vou falar de Coelurossauria, que são os pequenos terópodes do Jurássico, beleza? Então é isso, a gente se vê lá, um abraço, falou!